Emocionante descoberta. Jovem revela uma tapera abandonada com segredos incríveis e ocultos. Carlos sempre soube que havia algo especial sobre a tapera que sua avó mencionava nas tardes quentes de Minas Gerais. Aquele lugar, encravado entre as árvores centenárias e circundado por um silêncio profundo, parecia carregar um peso de histórias esquecidas. Em sua mente, o eco das palavras de Vó Maria reverberava. Toda a nossa história está ali, menino. Aquela manhã de sol radiante trouxe consigo uma determinação inabalável. Era sua hora de descobrir o que carregava a tapera, de abrir as portas do passado e encontrar a coragem de olhar para a frente. Ao longo do caminho até a tapera, seu coração disparava. As flores silvestres pareciam dançar ao vento e as lembranças da infância vinham à tona. O cheiro do sertão, a brisa suave, tudo trazia à tona o menino que sonhava em se tornar um contador de histórias. Mas esse sonho sempre parecia estar reprimido sob os anseios de seus pais, que desejavam um futuro seguro e convencional para ele. Carlos respirava fundo, decidido a resgatar algo mais valioso do que um simples legado, a própria essência de sua família. Chegando à tapera, a realidade o atingiu como um soco no estômago. O que deveria ser um local dourado de lembranças, agora estava tomado pelo mato e a poeira do tempo. Ao abrir a porta rangente, a atmosfera pesada o envolveu, como se o passado estivesse esperando por ele. E ao seu redor, os vestígios da história familiar começaram a se revelar. Ao explorar, encontrou cartas amareladas, objetos atemporais e uma sensação profunda de conexão com os seus ancestrais. Mas o que mais o tocou foi uma carta em particular, escrita com uma caligrafia delicada. A mensagem de amor de sua bisavó transbordava sentimentos e esperanças de uma vida repleta de desafios, mas também de alegrias. Aquela descoberta era um tesouro escondido, uma voz vibrante que sussurrava que sua história tinha importância, que suas raízes deveriam ser relembradas e compartilhadas. Ele se viu lutando com um dilema. Como poderia revelar essas verdades para sua família? E se isso fosse motivo de discórdia? O peso da expectativa sobre os ombros já era suficiente. Mas, em meio à turbulência de emoções, a figura de Vó Maria surgiu em sua mente, como uma luz guiando-o. Ela sempre dizia, o que somos é muito maior do que o que aparentamos. E foi aí que a ideia começou a tomar forma. Juntos, eles poderiam restaurar a tapera, transformá-la em um espaço vivo para contar a história da família e da cidade. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance, sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. E, com um evento comunitário se aproximando, Carlos sentiu que aquela era a hora. Ele tinha uma chance de unir não só sua família, mas toda a comunidade. O dia do evento chegaria, e ele, com o coração na mão, se preparava para compartilhar as histórias que encontrara, ciente de que esse momento poderia mudar tudo. Mas, ao ver a multidão se aglomerar, seu peito se apertou. Seria o momento de mostrar não só o que estava escondido, mas também o que ainda podia ser curado. Com o microfone em mãos e as palavras na ponta da língua, Carlos se perguntou: estaria pronto para revelar os segredos que poderiam transformar não só sua vida, mas a de todos ao seu redor? A expectativa pairava no ar e ele fez a única coisa que poderia: respirar fundo e deixar que suas emoções fluíssem. Ele se lembrou das cartas, dos objetos e do amor que preenchia cada canto da tapera. Com um movimento nervoso, ajustou o microfone e encarou a plateia, que o olhava com uma mistura de curiosidade e expectativa. Bom dia a todos, começou Carlos, sua voz um pouco mais firme do que esperava. Hoje estou aqui para falar sobre um pedaço da nossa história. Um lugar que muitos de vocês conheceram, mas que, ao longo dos anos, passou a ser visto apenas como uma tapera.
Ele olhou ao redor, notando alguns sussurros entre os mais velhos, que reconheciam o nome do lugar. O coração dele pulsava forte, mas ele se sentia determinado. A tapera não é só um edifício velho. Ela guarda segredos, memórias e, principalmente, uma herança de amor. Minha bisavó escreveu cartas que falam sobre força, sobre resiliência e sonhos que ainda podem ser sonhados. Ele fez uma pausa, as palavras se acomodando na atmosfera carregada de emoção. Os rostos se voltaram para ele. Alguns olhos brilhavam com a lembrança, outros estavam cheios de perguntas. Carlos continuou, desprezando o medo que persiste em seu peito. Quando fui até lá, encontrei mais do que objetos empoeirados. Eu encontrei a essência da nossa família, o que somos e o que queremos ser. É isso que quero compartilhar com vocês. Ele levantou uma das cartas, segurando-a cuidadosamente. Esta aqui, por exemplo, traz uma história que hoje serve de inspiração para mim. É sobre a coragem de lutar por seus sonhos, mesmo quando tudo parece em ruínas. E como comunidade, precisamos lembrar que juntos somos mais fortes. Vozes sussurradas começaram a surgir, e Carlos viu alguns olhos marejados. Essa era a reação que ele esperava, mas não dimensionava a profundidade do impacto até aquele momento. Ele podia sentir a história vibrando ao seu redor, as raízes de sua família se entrelaçando com a da comunidade que germinava ali. Quero convidá-los a se unir a mim, a restaurar a tapera, a contar as histórias que ali estão escondidas e a fazer dela um espaço de memória e aprendizado. Podemos resgatar o que está perdido e, juntos, criar um lugar ou mesmo um futuro que reflita quem somos. Sua voz agora tinha fervor e a plateia parecia pulsar em sintonia. Ele ia mais longe, imaginando o lugar transformado em um centro de cultura e memória. Mas, no fundo, Carlos sabia que havia algo mais. Era o poder da união, da partilha das histórias, da transformação de passado em presente e futuro. E enquanto Carlos falava, um murmurinho de aprovação começou a subir entre a multidão. Sorrisos, assentimentos, olhares iluminados. Eis que, do fundo da praça central, uma figura conhecida surgiu, desafiando toda a sua coragem. Era o tio de Carlos, um homem que sempre discordava sobre o valor daquelas memórias, que costumeiramente descartava o passado como insignificante e arcaico. O coração de Carlos acelerou. Como ele reagiria a tudo isso? Com os olhos fixos na figura imponente, a sua bravura ia se colocar à prova mais uma vez. Ele sentiu que, naquele instante, todo o esforço poderia desmoronar ou florir. O futuro da tapera e de sua história dependia daquela interação. O que seu tio diria? E por um breve segundo, tudo pareceu silenciar. Carlos manteve o olhar fixo em seu tio, as emoções em espiral turbulenta dentro dele. A figura do homem, que um dia fora uma referência de força e ordem, agora parecia mais vulnerável, quase perdida à medida que se aproximava. A expressão do tio era de desdém, mas havia algo mais ali. Curiosidade? Medo? Carlos respirou fundo, sabendo que era seu momento. Carlos, começou o tio, a voz arrastada como um carro velho. Esse lugar, para quê? Você deveria deixar o passado onde ele pertence. As coisas mudam e as memórias não pagam as contas. A frustração e a desaprovação estavam presentes em cada palavra, mas com cada sílaba que saía de sua boca, Carlos sentia que a coragem começava a brotar dentro dele. Mas, tio, deixávamos o passado para trás apenas quando ele não importa. A tapera é importante. Ela é um símbolo do que fomos e do que podemos ser. Não é só sobre as paredes caindo, é sobre como podemos reconstruir juntos, como comunidade. A determinação de Carlos fez com que alguns na plateia se aproximassem. Ao redor deles, a tensão era palpável. Murmúrios subiam e desciam como ondas de um mar revolto. Os olhares da comunidade alternavam entre os discursos apaixonados de Carlos e a resistência do tio, uma batalha silenciosa que ecoava no coração de todos. Você realmente acredita nisso?
O tio, agora com os braços cruzados, parecia se contemplar por uma fração de segundo. A expressão endurecida não se desfez completamente, mas algo dentro dele parecia hesitar. Eu acredito, Carlos insistiu, sentindo a adrenalina pulsar ao longo de seu corpo. Ele não estava lutando apenas pela tapera, mas pelo que ela representava: união, história, esperança. Precisamos dar voz aos nossos antepassados, às suas lutas e conquistas. Nós precisamos assumir a responsabilidade de cuidar do nosso legado. A fraqueza na voz de Carlos não era mais um sinal de medo, mas de paixão. Havia murmúrios de apoio na plateia, e por um momento ele viu no olhar do tio uma pequena rachadura na armadura que ele usava. Mas logo ela se fechou e o homem falou com um tom mais rígido. E se eu disser que não tenho interesse em nenhuma destas histórias? Que é hora de olhar para frente e deixar o que não serve mais para trás? Carlos sentiu uma onda de desânimo, mas não podia desistir. Isso é o que todos nós fazemos? Esquecemos o que realmente importa? Ferramentas de nossa ancestralidade não são apenas objetos, elas são parte do fio que costura a nossa identidade. Os rostos dos mais velhos na multidão começaram a brilhar com o reconhecimento. Havia eco de experiências, ecos de dor e triunfo que pairavam no ar. As palavras de Carlos pareciam aflorar memórias guardadas, ensinamentos transmitidos de geração para geração. Carlos, isso é tudo muito bonito, o tio respondeu, ainda relutante, mas com um tom menos agressivo. Mas você sabe que não é tão simples. Essa obra não se faz com um desejo, mas com trabalho duro. O que você irá fazer se falhar? Carlos estava preparado para essa pergunta. Se eu falhar, ao menos terei tentado. A verdadeira falha é não ter tentado. Juntos, nós temos a força necessária. Ele olhou nos olhos de cada pessoa presente, tentando conectar-se, buscando apoio. Um silêncio longe de ser confortável tomou conta da praça. Todos ali estavam presos na expectativa, ouvindo a crescente verdade que ressoava nas palavras de Carlos. O tio parecera uma muralha impenetrável até aquele momento, mas agora sua expressão começava a mudar. Você realmente acha que pode mudar algo? Que todos vão se unir para essa luta? Carlos sentiu que a oportunidade estava ao seu alcance. Não só acho, como estou aqui para provar. A tapera pode ser uma ponte para o nosso futuro. O silêncio se rompeu em um coro de murmúrios, como se o vento trouxesse novos ares de esperança. Mas então algo inesperado aconteceu. Um grupo de jovens se adianta pela multidão, trazendo uma foto antiga da tapera em suas mãos. Um deles, com lágrimas nos olhos, ergueu a imagem. Essa era minha avó lá. O que temos pode não ser muito, mas pode ser retomado. Vamos fazer isso juntos. O impacto daquela declaração ecoou à medida que outros começaram a apoiar. Porém, Carlos sentia que a batalha ainda não estava ganha. O desafio de convencer seu tio não havia acabado. E enquanto a plateia fervilhava com novos sentimentos, ele se perguntou: qual seria a reação real do tio a esse apelo sincero? Estaria ele realmente preparado para abrir seu coração e aceitar o chamado da mudança? O murmúrio da multidão parecia ganhar vida. As mãos se erguiam, gestos de apoio e esperança se entrelaçavam na atmosfera tensa. Carlos viu rostos conhecidos refletindo determinação e desejo de mudança. O rugido da emoção pairava como um eco de tempos passados, e ele sabia que era apenas o começo. O tio, porém, mantinha o olhar fixo, como se o mundo à sua volta tivesse se tornado irrelevante. A tensão que antes pairava no ar agora parecia mais intensa, como um fio prestes a se romper. Carlos sentiu o coração disparar. Ele conhecia aquela expressão, uma mistura de luta e resistência, o outro lado da moeda da família que tanto amava. Você quer que eu veja tudo isso e simplesmente aceite? O tio pareceu finalmente desmoronar, seu tom mudando, revelando a fragilidade que ele ocultava.
Por que deveria me importar com uma história que já não se encaixa na minha vida? O que podemos ganhar com ela? Carlos deu um passo à frente, a respiração forte em seus pulmões. Porque, tio, a verdadeira força vem do que somos e do que podemos construir juntos. Ignorar nosso passado é um erro que estamos condenados a repetir. Quais lições esquecemos? Que caminhos deixamos de lado? Uma nova onda de murmúrios passou por aquelas pessoas, e Carlos percebeu que muitos estavam fazendo suas próprias perguntas. Como poderia alguém renunciar ao que construiu? Como seguir em frente sem saber de onde viemos? Ele lutou contra a ânsia de deixar o coração gritar e empurrar seu tio, mas sabia que aquele não era o caminho. O tio pareceu vacilar mais uma vez. As linhas de sua face se suavizaram por um instante. Carlos ousou esperar, sentindo uma centelha de esperança. Pense nas histórias que você ouviu quando era jovem, as músicas, as festas. Tudo isso faz parte de quem somos, mesmo que pareça distante agora. O homem mais velho balançou a cabeça, como se tentasse se livrar de uma teia invisível que o prendia. Mexer com o passado é arriscado. Você pode ter boas intenções, mas muitas vezes reviver as coisas apenas traz dor. E quem vai correr o risco por isso? Eu vou, Carlos respondeu, a voz carregada de emoção. E convido você a se juntar a mim. Não estamos sozinhos nesse esforço. Sua voz, sua experiência, tudo isso é importante. Não seja apenas um espectador. Venha ajudar a mudar essa história. Nesse momento, a multidão explodiu em aplausos e gritos de apoio. O avô, um dos mais velhos presentes, levantou-se e disse com firmeza: o passado não precisa ser um fardo, mas uma base sobre a qual construímos. Juntos, podemos fazer muito mais. O tio estava visivelmente abalado. O orgulho, que sempre foi sua blindagem, parecia derreter. Mas a batalha ainda não estava acabada. Ele olhou para Carlos, a dúvida e a confusão se misturando. Foi então que a jovem que havia segurado a foto da avó deu um passo à frente novamente, seus olhos brilhando com emoção. Tio, eu entendo você. É medo, medo do desconhecido. Mas e se o que virá for mais profundo e mais bonito do que você pode imaginar? Não deixe a dor do passado definir você. As palavras dela reverberaram na praça, moldando a energia ao seu redor. Havia algo mágico acontecendo. Era como se a energia do lugar estivesse se transformando, e todos estavam ali para testemunhar. Carlos, sem saber o que mais fazer, respirou fundo e se lançou na incerteza. Estamos prontos para construir o futuro, juntos ou separados. Não temos mais tempo a perder. O que você diz, tio? A pergunta flutuou no ar, e tudo parecia ter parado primeiro antes de prosseguir. Todos os olhos estavam fixos nele, esperando aquela resposta que poderia mudar o rumo da história. O tio, com a respiração pesada, parecia lutar contra um turbilhão de sentimentos. Quando estava prestes a falar, a multidão se aquietou, e o que ele ia revelar poderia levar tudo a uma nova direção. O silêncio na praça era ensurdecedor. Carlos podia sentir seu coração pulando descompassado, como se quisesse escapar da pressão do momento. O tio, com a testa franzida e os olhos parados em um ponto distante, parecia preso em seus próprios pensamentos. Todos esperavam, e o clima carregado de expectativa se misturava à esperança palpável, como se o tempo estivesse prestes a se rasgar em revelações. Carlos, o tio finalmente falou, a voz embargada. Eu não sei se posso. Ele hesitou, olhando para o céu nublado. Eu sempre busquei respostas para o que ficou perdido, mas agora, ao olhar para vocês, sinto que talvez eu tenha me afastado demais do que realmente importa. Uma onda de murmúrios ansiosos percorreu a multidão. Os rostos se iluminavam, como se cada palavra do homem fosse uma gota de luz sobre suas vidas. A jovem com a foto da avó, que já havia dado um passo à frente, aproximou-se ainda mais. Tio,
A dúvida é normal, mas não precisamos enfrentar isso sozinhos. Os olhos do tio encontraram os de Carlos. O garoto viu o desafio e a vulnerabilidade tão bem conhecidos em sua própria jornada. Podemos reviver as memórias e transformá-las em algo que nos una, que nos ensine. O que eu quero é cercar com amor todas as partes da nossa história, não importa quão dolorosas. Um aplauso tímido cresceu na multidão. Havia algo em suas palavras que se conectava com as esperanças de todos ali presentes. O avô sorriu e a jovem exclamou: "Sim, vamos juntos até as últimas consequências. O passado pode ser transformado em esperança, e isso é algo que podemos fazer juntos." O tio respirou fundo e a fragilidade em seu olhar se misturou a uma determinação crescente. Antes que falasse, porém, um grito cortou o ar. "Olhem!" Uma mulher da multidão apontou para uma esquina da praça. Todos se viraram e avistaram uma estrutura antiga, coberta de trepadeiras e cuja madeira escura mostrava os sinais do tempo. Era uma tapera, quase escondida, como se aguardasse o momento certo para ser descoberta. "Quem conhece aquele lugar?" perguntou alguém com uma voz cheia de curiosidade. A atenção de todos se voltou para a construção esquecida. O tio, impulsionado pela inquietação, começou a andar em direção a ela, seus passos firmes, e Carlos o seguiu. "Talvez aquele lugar guardasse histórias que nem mesmo conhecemos", Carlos comentou, e a esperança começava a ressurgir. "Talvez ali esteja a resposta que você tanto procura." Enquanto se aproximavam, o ambiente parecia pulsar com uma nova energia. A tapera, antes silenciosa, parecia preparar-se para compartilhar segredos que poderiam reunificar a família, retomar laços rompidos e revelar uma verdade há muito esquecida. Ao chegarem na porta empoeirada, Carlos sentiu um frio na barriga, como se o universo estivesse prestes a se abrir diante deles. "Se realmente estivermos prontos", o tio começou, a voz entrecortada pela expectativa. E antes que ele pudesse terminar, a porta rangeu ao ser empurrada, revelando um interior em penumbra. Todos os olhares fixaram-se na escuridão que se espalhava à frente, aguçando a curiosidade e o medo. Que segredos estariam escondidos ali? Carlos segurou a mão do tio e juntos pisaram um pé dentro da antiga tapera, prontos para desbravar os mistérios que poderia oferecer. O que estava por trás daquelas paredes poderia não apenas mudar a história deles, mas também curar as feridas de um passado que parecia intransponível. E a pergunta ecoava em sua mente: o que a descoberta daquele lugar traria de novo? Esperança, dor ou uma revelação que mudaria tudo? A vida em sua forma mais intensa estava prestes a ser redescoberta. A escuridão da tapera envolveu Carlos e seu tio como um manto pesado. O cheiro de mofo e madeira velha permeava o ambiente, e a luz fraca que entrava por uma pequena janela iluminava apenas fragmentos do que poderia ter sido aquele lugar. Carlos prendeu a respiração, sentindo uma mistura de medo e excitação. O silêncio era quase palpável, e novamente o rufar do coração na caixa torácica parecia ecoar nas paredes. "Devemos ter cuidado", disse o tio, sua expressão carregada de incerteza, mas também de uma determinação renovada. Pode avançar, os passos ecoando no chão de tábuas rangentes, enquanto Carlos o seguia de perto, com a mente a mil, ponderando sobre todas as histórias que podiam estar por trás daquela construção esquecida. Dentro da tapera, as paredes estavam adornadas com marcas do tempo, desenhos que poderiam ser rastros de uma vida passada. Carlos se lembrou de seu avô contar sobre um tio-avô que desaparecera. Um homem que, segundo a lenda da família, tinha um poder de criar laços fortes entre as almas. Podia ser ali que parte daquela história estivesse escrita. Aqui deve ter pertences antigos, lembranças, qualquer coisa que nos ajude a entender, Carlos disse, apontando para um canto onde objetos estavam empilhados de maneira hierárquica. O tio assentiu, passando a mão pelas coisas ali deixadas. Algumas fotografias amareladas surgiram e aquelas figuras em preto e branco pareciam falar diretamente ao coração dele.
Olha, Carlos, seu tio exclamou, segurando uma foto em especial. Esta deve ser sua avó. O rosto da mulher era sereno, com um sorriso que irradiava amor. Ao olhar para aquela imagem, Carlos sentiu uma onda de carinho e saudade, como se aquela mulher o estivesse acolhendo. Mas, assim que o tio virou a foto, uma folha de papel amarelada caiu de trás dela. Carlos agachou-se rapidamente para pegá-la. O tio a examinou e sua expressão mudou, um misto de perplexidade e temor. É uma carta, ele murmurou. As palavras, algo desbotadas, estavam preenchidas de desespero e esperança. Não entendi. O que diz? Carlos perguntou, sua ansiedade crescendo. É uma mensagem de paz, um apelo. Parece que ele estava em busca de perdão, o tio respondeu, com a voz embargada. Pelo que ele fez, ele queria que a família se reunisse novamente. Carlos segurou o papel e o tio, reconhecendo aquela imagem, respirou fundo. José, meu irmão, sua voz tremia enquanto ele se aproximava. A figura, ou melhor, o espírito, deu um passo à frente, como se as palavras fossem mais pesadas que a própria presença física. Carlos observava enquanto emoções conflitantes varriam o rosto do tio. Lembranças, saudade e uma dor antiga brotavam em seus olhos. Você está aqui para nos falar? O tio perguntou, a hesitação entre suas palavras exposta. José sorriu com uma graça apaziguadora, embora houvesse uma profundidade de tristeza em seu olhar. Eu esperei por este momento por muito tempo. A voz ecoou, suave e firme, preenchendo a tapera com um eco que parecia convidar à reconciliação. A carta que acharam era meu último apelo. Era tempo de curar. Carlos sentiu um nó na garganta. As peças começavam a se encaixar como um quebra-cabeça familiar, traçando uma linha do passado que precisava ser restaurada. Ele se sentiu conectado, não apenas às figuras nas fotos, mas a uma história que pulsava com as vidas que ali haviam passado. Mas o que aconteceu? Por que você foi embora? A pergunta escapuliu da boca de Carlos, quase como um grito que buscava entender o inentendível. Minhas escolhas me levaram a um caminho sombrio, José confessou, a tristeza agora visível nas suas feições. Eu busquei poder e, na ilusão de ter controle, perdi aqueles que amava. Essa é a razão pela qual não encontrei paz. Os olhos do tio se encheram de lágrimas enquanto ele revivia a mágoa dos anos de ausência e dor. Eu sempre quis te encontrar, mas nunca consegui, disse ele, a voz quebrada. Agora é o momento de entender, de perdoar, José respondeu, sua expressão mudando para um semblante de esperança. Venham, eu tenho algo a mostrar. A tensão no ar mudou. Carlos sentiu que aquela sombra era na verdade uma luz, pontes que se formavam entre o passado e o presente. Todos os segredos daquela tapera, todos os sussurros, pareciam ecoar mais alto à medida que progrediam. José levantou a mão e, ao fazer isso, uma luz suave começou a brilhar na parte de trás da tapera, quase como uma passagem se revelando nas trevas. Carlos e o tio trocaram olhares que misturavam temor e determinação. Vamos olhar mais de perto, o tio disse, finalmente rompendo o silêncio. Carlos assentiu, seu coração pulsando de ansiedade e expectativa. O que estariam prestes a descobrir? Essas revelações poderiam curar as feridas ou abrir novas portas para um passado que ele mal sabia que existia? Assim, enquanto o brilho os atraía, ambos avançaram, sem saber que, no fundo daquela luz, repousavam verdades que mudariam para sempre suas vidas e o futuro de sua família. A luz pulsante parecia dançar suavemente, e suas cores eram quentes, como um convite para se aprofundarem mais naquele mistério. Carlos sentiu uma onda de coragem misturada à adrenalina. Ele percebeu que aquela luz não era apenas um fenômeno. Era uma promessa de que as perguntas que o assombravam poderiam finalmente ter respostas. O tio, com a respiração acelerada, foi o primeiro a dar um passo.
José, o que você quer nos mostrar? Perguntou, a voz carregada de esperança e receio. O espírito sorriu novamente e gesticulou para que eles o seguissem. À medida que se aproximavam, a sala começou a se moldar em torno deles. As paredes de barro rústico pareciam derreter, e Carlos tinha a sensação de que estavam atravessando um espaço não apenas físico, mas temporal. Eles deixaram a realidade para trás e foram agraciados com visões distantes de sua própria história. Viram um menino brincando em um terreno ao ar livre, rindo, sem preocupações, com olhos que brilhavam iguais aos de Carlos. O tempo havia se desfeito e ali estavam eles, observando uma cena que era, ao mesmo tempo, estranha e familiar. Era o pai de Carlos, pequeno e cheio de vida. Era um dia normal, José explicou, a voz ecoando como um suave lamento. Ele era feliz, mas havia sombra se formando. As imagens mudaram e agora o menino estava parado, cabisbaixo, ao lado de sua mãe que chorava. Carlos sentiu um aperto no peito. O que aconteceu com eles? Não conseguia conter a curiosidade nem a dor. O tio, por sua vez, tinha as mãos pressionadas contra os lábios, como se tentar bloquear as lembranças que o assaltavam. Eu fui parte disso, José disse, sua voz embargada. Minhas decisões trouxeram a dor. A ambição ofuscou meu amor pela família. A vida pode ser cruel e, às vezes, as escolhas que fazemos nos levam para longe do que realmente importa. As cenas continuaram, mostrando uma adolescência onde o pai, agora um jovem inseguro, buscava afirmação em lugares perigosos, longe do amor da família. Carlos sentiu que, de novo, estava perdendo algo que nunca chegou a ter. Uma raiva sutil começou a ferver dentro dele. Ele queria gritar, questionar, mas sabia que ainda não era o momento. Venha, José pediu, interrompendo os pensamentos confusos de Carlos. Ainda há mais para ver. A luz intensificou-se e eles foram puxados para uma nova visão. Desta vez, estavam diante de uma mesa simples, onde o pai de Carlos e sua mãe discutiam, a tensão pairando no ar. O espírito de José olhou com tristeza. O amor deles começou a se desfazer, e eu estava longe, incapaz de repará-los. Carlos não conseguia mais controlar suas emoções. A realidade que conhecia estava se desfazendo diante de seus olhos, e em meio a tudo aquilo, ele se lembrou das histórias que ouvira na juventude. Era tudo interligado, as promessas não cumpridas, a dor e a perda. Ele precisava de respostas, precisava falar. Você, tio, o que vai fazer? Estar aqui é o seu momento para se curar também. Você pode nos ajudar. Carlos clamou, esperando que cada palavra o levasse a uma ação. O tio olhou para o espírito, depois para o sobrinho, entendendo a profundidade daquelas revelações. José, a culpa não pode viver mais entre nós. Podemos quebrar esse ciclo. A luz envolveu o ambiente mais uma vez, intensificando-se e criando uma atmosfera elétrica. Todo o passado de dor parecia estar se aproximando da superfície, como se clamasse por reconhecimento e liberação. Aquela era a hora de transformação, a hora de tudo mudar. Sim, é isso que quero, José exclamou. Perdoem-me, este é o primeiro passo. Agora, venham a um último segredo que precisa ser revelado. Carlos e o tio sentiram o peso da frase ressoar sobre eles, como se o espaço ao redor estivesse prestes a desmoronar. Com o coração acelerado e a mente cheia de expectativa, ambos se prepararam para o que poderia ser a verdade mais impactante de suas vidas. O que mais haveria além daquela luz? O que poderia ainda ser revelado? Carlos respirou fundo, determinado. Ele sabia que o que viria a seguir poderia mudar tudo e, talvez, até mesmo resgatar as almas perdidas daquela família. A luz pulsante se intensificou ao redor deles, criando formas quase palpáveis que dançavam no ar, como se o próprio espaço estivesse esperando para contar uma nova história. Carlos sentiu uma mudança na energia, uma expectativa crescente que fazia seu coração disparar. O que mais poderiam descobrir?
Ele olhou para o tio, que parecia em transe, absorvendo as palavras de José, o espírito. Lembre-se, o que estamos prestes a ver pode ser quase insuportável, mas é necessário, José alertou, com a voz tão suave quanto um sussurro na brisa. É a verdade que cura, mas também machuca. Carlos assentiu, decidido. Ele estava pronto. Queria entender não só as sombras que cercavam o passado de sua família, mas também o que isso significava para seu futuro. O espírito começou a se mover e, em um instante, o ambiente se transformou novamente. Agora, eles estavam em uma sala mais escura, repleta de objetos esquecidos, como se o tempo houvesse parado ali. Uma televisão velha estava ligada, mostrando imagens embaçadas de uma festa. Risos e uma música distorcida preenchiam o espaço, trazendo à tona uma sensação de nostalgia e tristeza. Essa é uma noite importante, José explicou. O último aniversário do seu pai, antes que tudo mudasse. Ele sorria, mas estava crescendo distante. Carlos focou na tela e viu seu pai mais velho, já atormentado pelo peso das decisões. A mãe estava ao seu lado, tentando manter a alegria da festa, mas a tensão era palpável. Em suas expressões, Carlos reconheceu a luta que havia presenciado tantas vezes em casa, a angústia escondida sob sorrisos falsos. As luzes da festa piscavam, mas a escuridão se enraizava profundamente. "Por que você não ficou?" Carlos perguntou, sua voz tremendo. "Não intercedeu? O que impediu você de salvá-los?" José hesitou, o semblante carregado, como se a dor de suas próprias escolhas o consumisse. "Eu quis, sempre quis, mas a ambição me afastou. Eu acreditava que poderia garantir um futuro melhor se apenas trabalhasse mais. Mas o que não percebi foi que o amor precisa de presença. Eu estava cego." As imagens na tela mudaram bruscamente, e um sentimento de desespero envolveu Carlos. A festa se transformou lentamente em gritos e lágrimas. Ele viu seu pai com um olhar vazio, afastando-se da mãe, que estava angustiada. A distância emocional, que durante tanto tempo tinha sido ignorada, agora se tornava impossível de não perceber. "Era a primeira vez que ele realmente se afastou", disse José, quase em um sussurro. "E eu não estava lá para testemunhar ou tentar consertar." Carlos sentiu a raiva borbulhando. A falta de comunicação, o amor não compartilhado, tudo aquilo podia ter sido diferente. Ele queria ter a coragem de confrontar o espírito. Mas em vez disso, algo mais profundo dentro dele o fez parar. Em vez de raiva, um sentimento de compaixão começou a substituir a fúria. "José, você tem que entender que o agora é o que importa. O que está feito, mas podemos fazer diferente agora. É a hora de reescrever esta história." O tio, ao ouvir aquelas palavras, pareceu despertar de um pesadelo. "Sim, podemos ser a mudança. Precisamos focar no que podemos construir, não no que foi destruído." A luz onde estavam começou a cintilar, como se os próprios elementos ao redor respondessem a esse chamado por redenção. "Estão prontos para ver o último segredo?" José questionou, enquanto uma nova visão começava a se formar. O ambiente estava prestes a mostrar não só o passado, mas também um vislumbre do futuro. Carlos estava tremendo de expectativa e uma pergunta ardente queimava em sua mente. O que mais ele poderia descobrir? Se o perdão estava ao seu alcance, qual seria o próximo passo que mudaria a vida dele e de sua família para sempre? A luz intensa começou a modelar um novo cenário. Carlos sentiu o coração disparar, a expectativa começava a transbordar. Ele e seu tio estavam prontos para captar tudo, como se seus destinos estivessem entrelaçados com cada revelação que se aproximava. A imagem se aclarou, mostrando uma sala iluminada, cheia de risadas e alegria. Era um aniversário, mas não era qualquer aniversário. Era o dia em que Carlos completaria 10 anos. Ele se viu na tela, curvando-se sobre um bolo decorado, enquanto seus amigos o cercavam, todos com olhares felizes e sorrisos amplos. Era a festa que sua mãe sempre sonhou dar a ele. "Essa é uma memória que você tem viva."
José disse, sua voz suave como uma brisa calma. O amor está lá, o carinho, mas observe. Ele gesticulou e o ambiente mudou novamente. Agora, os rostos começaram a perder a alegria. O clima morno do momento era inundado por nervosismo e indecisão. Carlos percebeu que naquele dia os adultos estavam distantes, as conversas mudas e trocadas por olhares cruzados. A cena parecia carregada de uma expectativa não dita, um medo que pairava no ar. Ele viu seu pai longe, conversando em voz baixa com seu tio, os rostos tensos, as palavras inaudíveis. No centro da festa, ninguém parecia perceber a tristeza que dançava ali como uma sombra silenciosa. Eles estavam discutindo de novo? Carlos perguntou, a raiva e a confusão borbulhando no fundo do estômago. Sim, José disse. Seu pai estava se perguntando se poderia fazer certo, se esse seria um ponto de virada. Carlos se lembrou daquela festa de uma forma totalmente diferente. Ele tinha percebido a ausência de alegria nas vozes dos adultos, mas a conexão com a memória o fazia querer entender tudo. Mas ele ficou porque tinha você e sua mãe, Carlos disse, defensivo. O espírito fixou o olhar no garoto. Sim, mas essa conexão não foi suficiente. Eles precisavam mais do que presença física. Precisavam de um suporte emocional, de uma comunicação real. Carlos engoliu em seco, sentindo uma pontada no coração. A imagem mudou novamente. Agora, eles estavam em um cenário mais sombrio, a sala de estar da casa de Carlos anos depois. Os rostos de seus pais estavam desgastados, a luz quase apagada. Ele pôde ouvir os ecos de discussões e silêncios incômodos que permaneciam em cada canto. Carlos, o tio disse, agora surpreso com a transformação da cena. Foi esse silêncio que nos separou. Na busca por segurança, deixamos de lado a clareza e o entendimento. José, nostálgico, afirmou: o amor pode se perder nas entrelinhas. Quando não falamos, as paredes se tornam mais grossas do que podemos imaginar. O peso de suas palavras pairava no ar. Carlos sentiu a dor daquela ausência de comunicação cravada em sua própria vida. Ele havia vivido isso. E se fosse diferente? Perguntou, a voz embargada. E se pudéssemos ter mudado as coisas antes de serem irreparáveis? José olhou com ternura. É isso que espero. Que ao olharem para trás, você, seu pai e sua mãe possam encontrar a coragem para se abrir novamente. A luz começou a brilhar mais intensa e um novo local apareceu diante deles. Era uma sala de um café pequeno e aconchegante, onde Carlos agora percebia que muitos de seus vizinhos e amigos estavam juntos. Ele viu seu pai e sua mãe, mais velhos, mas com sorrisos genuínos, conversando abertamente com outros da comunidade. Não havia mais tensão nos olhos. Eles estavam rindo, lembrando-se, compartilhando histórias. Veja, José exclamou, isso poderia ser o futuro. Se eles puderem restaurar essa conexão entre eles e com os outros, a tapera será apenas o começo do que podem construir juntos. Vocês precisam ser a mudança que desejam ver. Carlos ficou parado, o sorriso se espalhando pela face. O brilho do futuro parecia mais nítido do que tudo que ele tinha imaginado. O amor não precisava ser apenas lembrado, mas celebrado e cultivado. Você está certo. Nós podemos virar a página, mas precisamos da coragem para agir. Carlos olhou para o tio, percebendo que aquela verdade poderia restaurar não apenas a família dele, mas a comunidade inteira. Uma tapera, com suas revelações, oferecia não apenas uma herança, mas uma chance de fazer diferente. O tio, enxugando uma lágrima, falou com firmeza. Nós não devemos permitir que os erros do passado ditem nosso futuro. Vamos fazer diferente, a partir de agora. José sorriu, visivelmente emocionado. Cada passo adiante será uma nota nesse novo capítulo. A tapera será um mineiro de histórias, um lugar onde todas as vozes serão ouvidas. Carlos se virou, sentindo o espírito de sua bisavó e de todos os ancestrais ali presentes, como numa calidez que o envolvia. Juntos seremos mais fortes.
Vamos compartilhar essas histórias e fazer delas um legado para todos. Ele olhou para o tio, cada um compreendendo o poder de suas vozes, e juntos saíram da tapera. A luz da manhã refletia esperança, enquanto a comunidade, unida, aguardava um futuro de amor, acolhimento e união. E assim, a tapera, que antes fora um símbolo de passado perdido, se tornaria um farol de memória e resiliência. Carlos e seu tio estavam prontos para reescrever a história, um legado de amor que superaria sombras e medos. Agora, a transformação estava nas mãos deles e de cada membro da comunidade. O que antes era velado se tornava visível, e a beleza do passado se entrelaçaria com o futuro, criando uma nova narrativa. A vida, repleta de desafios, ressoava em cada um deles, mas agora, mais do que nunca, a certeza de que juntos poderiam superar tudo pulsava como um mantra no ar. E ao final daquele dia, com os corações renovados e as mãos entrelaçadas, a história dos que vieram antes deles e a de sua nova família se unificaram, formando um só destino. A tapera, agora cheia de vida e propósito, ultrapassava o tempo e o espaço, tornando-se um símbolo de amor e esperança, de que a verdadeira força habita na união. E assim, com a luz da tarde vestindo tudo de dourado, o futuro começava agora, e cada um deles sabia que pela primeira vez poderiam realmente dizer: estamos juntos e esse é apenas o começo. Agora é a sua vez de se juntar a nós nessa jornada. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias emocionantes e exclusivas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar-nos a crescer. Comente suas reações e teorias sobre esse final e como isso ressoou para você. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Você precisa mostrar seu apoio e fazer parte dessa família incrível de contadores de histórias. Não espere nem mais um segundo.